Bom dia. Acho que agora dá pra gente transmitir legal. Tentei pelo notebook, mas ele fica travando. Quero dar meu bom dia a todos vocês e transmitir aqui nossa Escola Bíblica Dominical no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Vamos ler aqui no início bom dia, Mariane. Bom dia, Robson. Bom dia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Tá ventando bastante aqui. Não sei aí. De repente vou ter que mudar de lugar aqui. Agora melhorou um pouquinho. Não vai balançar mais. Silvia, mais uma vez, bom dia, Silvia. Idem. Silvia mandou um idem. Bom dia, gente. João 1. Ele diz uma coisa pra gente aqui. O título da nossa aula hoje é Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem, ou em outra colocação, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. E a gente vai bater um papo aqui. Por que isso? Por que eu vou falar isso aqui hoje? A gente tem falado sobre essas questões de pandemia, coisa toda, anticristo, a volta de Cristo, essas coisas todas. Mas hoje eu queria falar sobre Jesus, né? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, o início e o fim. Tudo está nele, passa por ele e termina nele. Inicia com ele, passa por ele e termina nele. Então, por que não falar sobre ele, né? Nessa manhã. Eu queria parabenizar do dia de ontem, né? A Giovana e o Guilherme, que fizeram aniversários. E que Deus abençoe a todos vocês. Se tiver alguém fazendo aniversário, coloca aí, tá bom? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, versículo 1. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É importante a gente entender o Evangelho de João. Esse aqui a gente vai ler do 1 ao 18. Algumas coisas que as pessoas não sabem, algumas pessoas infelizmente desconhecem, é que Jesus ele já existia. Jesus é Deus. E lá, para a gente entender, lá no princípio da criação, ele vai ser apresentado como o Logos, o verbo, a palavra, né? O haja, aquela palavra, né? Na gramática, onde ele é, na gramática você aprende que o verbo é o que expressa a ação da frase. Bom dia, Maria Helena. Não é isso? A frase ela só tem sentido quando se tem um verbo, porque ele presta ação para aquela frase. Ele diz o que está acontecendo. Ele expressa a ação da frase. Ele dá o sentido da frase. Então, Jesus ali na criação, para nosso entendimento, ele é o verbo, a palavra, né? No grego é o logos, né? O que expressa a ação. Lá atrás, no momento da criação. Jesus ele não é criado
Ele não é criado. Bom dia, Marilza. Ele não é criado. Jesus faz parte de tudo que é criado. Ele está criando tudo. A Trindade cria tudo. A Trindade não é criada. A Trindade cria. Então Jesus como Deus, como diz aqui, nós lemos João, Evangelho de João, capítulo 1, né? É o quarto evangelho. Se você estiver em casa para abrir sua Bíblia aí, é o quarto evangelho, né? Você vai pegar a sua Bíblia, tem aquelas partes das páginas em branco, que é do Antigo Testamento para o Novo. Ele é o quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto evangelho. Então, Jesus, ele é Deus, como a gente leu aqui. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, ou seja, o verbo estava na Trindade, é a Trindade, faz parte da Trindade. Andressa, seja bem-vinda, bom dia. Grisane, bom dia. Faz parte da Trindade, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Entende? Jesus, ele não foi criado, ele faz parte da Trindade, ele faz parte da divindade. São três pessoas distintas, únicas em divindade. Guito, seja bem-vindo, Guito, bom dia. Wagner Casimiro. Única em divindade. São três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, para nosso entendimento, tá, gente? Única em divindade. Beleza? Primeira pessoa, o Pai. Segunda pessoa, o Filho. Terceira pessoa, o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que não é o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Não é isso. Não é o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro. Não é isso. Não é isso. Tá bom? Não é isso. Não é o primeiro colocado, o segundo colocado. Não é isso. É a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira. Não há grau de importância. Por favor, Rodrigo, seja bem-vindo. Rodrigo, bom dia. Roberto, Diácono Roberto, Diácono de Deus, seja bem-vindo. Assistindo a escola dominical aí com a gente. Tá legal? Não há grau de importância. Primeira pessoa, segunda, só para nosso entendimento, tá legal? E Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E como a gente leu aqui em João 1, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre a vida de Cristo. O Evangelho de João, ele quer apresentar Jesus como Deus. Então ele começa, Mateus e Lucas, falar da genealogia de Jesus. Mas aqui, no Evangelho de João, ele não começa com a genealogia, ele começa falando que Jesus é Deus. Porque ele quer apresentar Jesus como Deus. Então ele começa apresentando Jesus como Deus. E ele vai dizendo, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele vai dizer mais aqui pra gente que Jesus é o Deus que vestiu pele. Jesus é o Deus que encarnou. Na Trindade, ele é o que encarnou, que vestiu carne, vestiu pele, virou homem. E aí ele é 100% Deus e 100% homem. Beleza? Jesus já existia antes de estar na barriga de Maria. Por isso que quando Jesus, você vai ler lá isso em Mateus, capítulo 2. Por isso que Maria, ela fica grávida sem a concepção de José. Ela fica grávida por obra do Espírito Santo, como a gente falou na última quinta-feira, que o Espírito Santo na Trindade, bom dia Nininho, seja bem-vindo. O Espírito Santo na Trindade é que toca o homem. Na Trindade, quem se relaciona com o homem é o Espírito Santo. A gente falou isso quinta-feira, né?
estudo sobre o batismo do Espírito Santo, a gente falou sobre isso, aí, bastante coisa sobre esse assunto. Por isso que ela fica grávida por obra do Espírito Santo. Não há um relacionamento de homem. Por isso que José não é o pai biológico de Jesus. Ele é gerado por obra e graça do Espírito Santo. Por que a moça virgem? Por que Maria virgem? Né? Porque ele tem a primazia. Foi a moça virgem. Foi um sepulcro virgem. Não é isso? Foi uma mula virgem que ele montou. Uma sala virgem. Ninguém tinha tocado para fazer a ceia. Pode prestar atenção nesses detalhezinhos aí. Bom, Jesus, ele está dentro de Maria para que o homem, né, era necessário, depois da queda do homem, que ele nos substituísse. Mas antes ele viria como rei, agora tem que ser substituto, né? Além de rei, ser sacerdote. Bom, Jesus, ele está dentro do ventre de Maria, não pela vontade do homem, mas pela vontade, onde ele viveu, pela vontade de Deus. Então ele é 100% Deus, 100% homem, né? Ele nasce do ventre de Maria pela vontade de Deus. Por isso que ele não tem um pai biológico. José é um pai de criação. José não é o marido de Maria que tem um relacionamento com Maria e aí Jesus nasce. Tá legal? E outra coisa que precisa que você entenda bem: Jesus já existia antes de Maria ficar grávida. Jesus é Deus e ele já existia antes de Maria estar grávida. Beleza? Depois que Jesus nasce, você vai lendo, né? Falei até isso na última quinta-feira, vida que segue. Maria e José têm filhos e filhas, homens e meninas. O nome das meninas a gente não sabe, né? É o nome dos meninos, da menina a gente não sabe. Das filhas meninas a gente não sabe. Muito bem. Nós lemos aqui que ele é Deus, né? Ele já existia. Na Trindade, na obra da criação, ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é a Palavra, né? Falei para vocês aqui que a gente aprende na gramática que o verbo é o que dá ação, o que expressa a ação na frase, né? E aí eu quero que você acompanhe comigo aí no versículo 5 de João, capítulo 1. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse é o objetivo do Filho de Deus vir ao mundo. A luz, porque o mundo, depois do pecado, estava em trevas. Então a luz resplandece nas trevas. Esse é o objetivo dele nascer. Esse é o objetivo de Jesus vir. Salvar o mundo, apresentar-se ao mundo. Tá beleza? No versículo 6 diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Olha, gente, de repente ele abre um parênteses aqui para falar de João Batista, né? Fala de João Batista. João Batista é a pessoa que apresenta, vocês leram lá, né? Mateus, né? Lucas, né? Vocês já leram isso, sobre o batismo de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desce como forma corpórea. Falei isso também aqui quinta-feira. Como forma corpórea de pomba sobre Jesus, né? E apresentando Jesus como o enviado de Deus, como Messias, né? Como Filho de Deus, para o mundo. A Bíblia vai dizer em Lucas que João Batista é cheio do Espírito Santo desde o ventre materno.
Porque ele tinha uma missão: apresentar ao mundo, né? Jesus, ele é o arauto. O que significa o arauto? Era aquele cara que ficava fora da cidade, né? Porque antes dos tempos antigos tinha os muros e tal, a cidade, mas muita gente morava fora da cidade. Então aquela autoridade, ela vinha com um arauto. Fora da cidade vinha aquele cara gritando, né? Falando para todo mundo quem era a pessoa que estava vindo ali na carruagem, a autoridade que estava sendo esperada, aquela coisa toda. E vinha falando para todo mundo, e todas as pessoas saíam para fora das casas para ver, né, quem é que estava passando, quem era aquela pessoa. E aí o cara ia falando: está conosco, o conde não sei das quantas, tá, o grande fulano de tal. João Batista é o arauto. Ele apresenta para todo mundo. Ele vai dizendo para todo mundo quem é esse homem que está ali, Jesus. E quem ele é? O Filho de Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus. E ele apresenta. Por isso que ele apresenta, ele fala aqui em João, que ele apresenta Jesus como Deus, cumprindo o papel dele. Certo? Bom. Verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Deus que veste pele, que veio para nos substituir, que veio para ser nosso rei, né? São 3 ofícios de Jesus: profeta, sacerdote e rei. Ele é o rei, ele é o sacerdote que nos substitui, e ele é o profeta que traz a mensagem de Deus para nós. Jesus já existia antes, muito antes de tudo que é criado. Tudo que foi criado através dele. Tudo que é criado foi criado através dele. Ele é o Verbo. Na criação, ele é a palavra, o Verbo que expressa a ação. Mas muito mais que isso, ele vem salvar todos aqueles que creem nele, creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, mas da vontade de Deus. Isso é interessante pra caramba. Porque assim como o Espírito de Deus, eu falei quinta-feira passada, importante demais a questão do Espírito Santo. Falei demais isso. Assim como o Espírito Santo de Deus, bom dia Marcelo, o Espírito Santo de Deus esteve sobre Maria, gerando o ente santo dentro de Maria. Bom dia, irmã Maria. O Espírito Santo lá em Gênesis 1 também estava sobre as águas, gerando toda a obra da criação. A ciência, há um tempo atrás, aí descobriu que todo o universo era líquido. A Bíblia vai dizer isso. Beleza? Assim como o Espírito Santo de Deus gerou toda a obra da criação, chocando. O Verbo, o Pai. O Espírito Santo de Deus também, em cima de Maria, gera um ente santo dentro dela, sem a vontade do homem. Da mesma forma, esse Espírito Santo faz a gente nascer de novo. Por isso que ele está falando aqui, ó, não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Espírito Santo está sobre essas pessoas, fazendo nascer de novo, para que sejam salvos, sejam transpassados do reino das trevas para o reino da luz, para que essa luz que
iluminou as trevas, também vem a iluminar a vida deles. Agora eu preciso passar uma coisa bem legal para vocês sobre, eu falei que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Jesus trouxe a mensagem, ele é o profeta, ele trouxe a palavra de Deus para a gente. Mas eu preciso falar uma coisa para você importante demais. A luz resplandeceu nas trevas, nós lemos aqui, versículo 5. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas eu preciso explicar uma coisa para você. Por isso que aqui diz que aqueles que creram nele, que não nasceram da vontade do homem, na vontade de Deus. Preciso que você entenda bem isso. É importante demais isso. Quando a luz ela resplandece nas trevas, ela vai mostrar o que a gente está fazendo escondido. Beleza? Bom dia, Denise. Quando a luz resplandece nas trevas, ela vai mostrar o que a gente está fazendo escondido. Jesus, ele é espancado, julgado indignamente, o julgamento dele foi errado, eles fizeram julgamento para condenação, não fizeram julgamento de verdade, onde houvesse oportunidade de absolvição. Eles fizeram um julgamento onde eles queriam condená-lo e levaram à morte, só isso. E aí espancaram, e aí foram acusações covardes, incitaram o povo para poder o povo ser favorável à crucificação dele, incitaram o povo a soltar Barrabás, que era o inimigo número 1 do Império Romano, e aí vai embora, né? Mas eu quero que você entenda que quando a luz resplandece nas trevas, vai mostrar o que a gente está fazendo escondido. E aí só temos de duas reações, são duas. Você vai ter uma dessas duas. Quando é mostrado o que você está fazendo escondido, ou você fica com muita raiva, ou você fica com vergonha. Quando a luz resplandeceu nas trevas, mostrou o que os homens estavam fazendo e mostrou quem eles eram. Então Deus envia o seu Filho, que é Deus, que tem uma mensagem de Deus, que está disposto a nos substituir, profeta, sacerdote, lembra? E que diz, eu sou... Opa, de novo. Domingo passado você também, hoje de novo. Vai embora. Vai embora. Pode descer. Desculpa aí, gente. É o cachorro de novo. Sai fora. Fecha aqui a janela. Cara, atrapalhar. Ficou ali na janela olhando. Jesus, ele se apresentou, eu sou o rei. E tudo isso eles usaram para tentar acusá-lo. Porque na verdade eles ficaram chateados, com raiva, como eu falei, ou você fica com vergonha, eu fico com raiva, quando mostraram que eles não eram aquilo que eles queriam dizer que eram. Jesus, como Deus, opera muitas coisas, inclusive cura, ressuscita pessoas e coisas assim, tanta coisa. Mas Jesus, como homem, sossega. Só um minutinho aí, gente. Só um minutinho, senão ele não vai deixar de chegar. Desculpa aí. Qualquer movimento na rua, ele late. Como homem, ele tem fome, ele tem sede, ele dorme, ele chora, ele fica triste. Normal. Normal. Bom dia, Jonas, seja bem-vindo. Normal, gente. Como homem, ele tem tudo igual que todos nós temos. Fome, sede, tristeza, decepção. Fica chateado. Normal, gente.
E aqueles homens que eram os religiosos, os sacerdotes, os escribas, aqueles caras que achavam que conheciam muito da lei e tal, eles ficaram chateados com muita raiva, quando Jesus mostra que algumas interpretações da lei que eles tiveram não estava certa, mostra que eles eram hipócritas, demagogos. Ele fica com raiva, fica com ódio. Então, quando a luz resplandece nas trevas, das duas acontece uma: ou você fica com muita raiva, ou você fica triste, envergonhado. E essa tristeza, ficar envergonhado, bom dia, Vitor, ficar triste, envergonhado, ele só vai acontecer por obra e graça do Espírito Santo. Por isso que diz aqui: aqueles que nele creram. Que não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Tá bom? No versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus vestiu pele. Deus se tornou homem. 100% Deus, 100% homem. Ponto. E aí ele veio dar-nos a oportunidade de conhecer a Deus. Eu gosto de colocar essa questão da seguinte forma: é como se o Silvio Santos fizesse um reality show, e aí ele viesse viver o seu dia de trabalho, né? O pessoal que está assistindo, todo mundo é do Rio de Janeiro, acho que a maioria vai entender o que eu estou falando. E você morasse lá em Santa Lúcia, perto de Parada Angélica ali, Caxias, acho que algumas pessoas conhecem ali a região. Bom dia, Francinete. E não sei se vocês conhecem, lá tem uns ônibus, mas também tem um trem. E é como se o Silvio Santos fizesse um reality show. Estamos lendo João 1, tá, Francinete? Fizesse um reality show e ele viesse viver o seu dia. Dormiu na sua casa, dormiu na sua cama, tomou o café da manhã, o que tem, nenhuma regalia, é o que tem. É o que tem. E aí ele come o que tem, vai trabalhar no lugar onde você trabalha, na função que você trabalha. Se você trabalha de engenheiro, ele vai ser engenheiro. Se você trabalha de servente, ele vai ser servente. O que você faz, ele vai fazer. E ali ele pega o ônibus de manhã ou o trem e vai para o local de trabalho e tudo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: mesmo ele fazendo tudo isso no seu dia, vivendo o seu dia, ele não deixa de ser o Silvio Santos. Ele vive o seu dia, ele dorme na sua cama, ele dorme na sua casa, ele toma o café da manhã que você toma, ele pega o ônibus que você pega, mas ele não deixa de ser o Silvio Santos. Tudo aquilo está sendo filmado, por quê? Porque ele é o Silvio Santos. Ele não deixa de ser o que ele é, e ele é, por um dia, você. Se tiver que botar o tijolo, ele bota. Se tiver que virar o concreto, ele vira, fazendo o que você faz. Mesma coisa Jesus. Ele continua sendo Deus, mas ele é 100% homem também. Muito bem. E a verdade é que ele mostra a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai, o único Filho de Deus. E ele abre mão de ser unigênito para ser primogênito, ser o único filho para ser o primeiro, nos colocando também como filhos, né? Como filhos. E agora, para terminar,
Tem uma colocação maravilhosa aqui, João 15, João capítulo 1, versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Eu quero que você entenda que como Jesus, como Deus, ele existe antes do tempo. O tempo é uma coisa criada pra gente. Por isso que a palavra é eternidade, que é tempo sem tempo. Porque a gente como começou a ter tempo, a gente não consegue viver fora de tempo. A gente não consegue. A nossa mente não alcança. Tá bom? Bom, gente, a obra da criação, acho que todos conhecem um pouquinho como falar aqui. Tem um momento em que o tempo é criado. Como assim o tempo é criado? Bom dia, Paulinho, seja bem-vindo. Você sabe que foi criado tudão, né? O planeta, o Sol, as estrelas, a Lua, um gira de dia, um ilumina dia, outro à noite e tal, né? A Lua, inclusive, ela dá as estações, tudo isso, né? Tá tudo isso escrito lá em Gênesis. Mas como é que surgiu o tempo? Bom, gente, você sabe que a Terra, o nosso planeta Terra, ele tem dois movimentos. O movimento de rotação, né, que é feito do oeste para o leste. A Terra gira assim, ó, do oeste para o leste que ela gira. Em cima dela mesma, ela cria um eixo e gira, ó. E esse movimento dela de rotação do oeste para o leste e de translação em volta do Sol. Então ela gira em volta dela mesma e em volta do Sol, causando as estações, verão, inverno, coisa toda. Bom, gente, como a Terra gira em volta dela mesma, uma hora o Sol está batendo nela, outra hora o Sol deixa de bater nela. E aquela parte que o Sol bate, dia. Aquela parte que o Sol não bate, noite. Nós criamos o tempo. De um período que o Sol bate, são tantas horas. Um período que o Sol não bate, tantas horas. Fomos nós que criamos o tempo. Então Jesus, ele existe antes que o tempo existisse. Ele é Deus. O tempo é algo criado pra gente. Nós olhamos e vemos hoje o dia, né? E pra gente são 9, quase 10 horas da manhã. 10h23 pra gente aqui, né? Do dia 3 de maio. Beleza? Mas Jesus, ele existia antes disso tudo. Por isso que João Batista diz: eu não conhecia. Aquele, porém... Desculpa, estou lendo errado. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude de graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por isso que ele é o profeta, gente. Ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é o rei. Ele que traz a mensagem de Deus pra gente. Como a gente gostaria, precisava ouvir. Bom dia, Marinalva. E tem uma coisa que era importante, que é o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A palavra revelar significa descortinar. Mostra pra gente. Bom dia, Leonidas. Seja bem-vindo. Mostra pra gente quem é Deus. E aí a gente termina.
Por que Jesus veio? Veio para salvar? Veio. Veio para nos substituir? Veio. Aí eu lembro de vocês os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Nosso rei, não precisa de explicação. Sacerdote, que é quem nos substitui, é quem apresenta as coisas para Deus. Profeta é quem recebe de Deus e manda para a gente. Então, como diz aqui no versículo 18, ninguém conheceu a Deus, mas o Filho unigênito, que está com Deus, que é Deus, como está escrito no versículo 1, apresenta para a gente Deus e a sua mensagem. Apresenta a Deus e apresenta a sua mensagem. Esse é o objetivo principal. E João, o Evangelho de João, a gente está lendo o Evangelho de João, capítulo 1, gente. Lemos do 1 ao 18. Ele tem o objetivo de apresentar Jesus como Deus. Jesus é Deus. Mas também Jesus é homem. Nós lemos aqui, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele apresentou para a gente. Ele se apresentou e apresenta a Deus para a gente. É interessante que os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam as obras de Jesus. João também apresenta algumas obras de Jesus. Mas o Evangelho de João, logo no início, ele não fala da genealogia, ele não fala do seu nascimento, ele não fala de nada disso. Ele logo vai dizendo, Jesus é Deus. No Evangelho de João, ele vai dizendo assim, ele não nasceu, ele já existia. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas vai dizer o seu nascimento através do ventre de Maria, e no Evangelho de João vai dizendo que ele já existia antes de Maria engravidar. Ele já existia antes de Maria engravidar. Em Maria, ele se torna homem, pessoa, dentro do ventre materno. Só isso. Maria tem uma função primordial no Evangelho, na Bíblia? Tem. Claro que tem. Estamos desmerecendo ela? Nunca. É louco. Muita gente queria ter essa graça, né? De ter sido a pessoa que foi escolhida para dentro dela ser gerado o Filho de Deus. Mas tem alguém que levanta a mão e fala assim, olha, bem-aventurado o ventre que te gerou. Ele falou, não. A glória é a Deus. Ele fala assim, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é o ventre que me gerou, não é o peito que me amamentou. Glória a Deus. A gente entende a importância da pessoa, como a importância de Davi, a importância do próprio João Batista, de todos os homens de Deus. Mas a glória de Deus, glória a Deus. Aqui João é bem claro. Aqui, você deu comigo aqui, ó. Você deu comigo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus, gente. A gente entende o momento lá, né? Deus é Deus, não deixa de ser Deus nunca. Jesus é Deus. Ele já existia antes de nascer. Nasce por obra e graça do Espírito Santo. Você vai ler isso em Mateus e Marcos e Lucas. Lucas, então, ele traz uma colocação maior, porque Lucas quer apresentar Jesus como homem, né? Se você for ler em Mateus, a genealogia começa de Davi, mas de Lucas ele começa de Adão, para mostrar que Jesus é Deus, é descendente de homem, normal. Tem uma família, tem uma genealogia, né?
Marcos já não fala de genealogia. Por que Marcos não fala de genealogia? Porque o Evangelho de Marcos quer apresentar Jesus como servo. E servo não tem genealogia. Mateus quer apresentar do rei. E Lucas quer apresentar como homem. Bom dia, Robson. Gente, eu só vou terminar dizendo aqui, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Diz assim: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vire seu e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João Batista, como a gente leu aqui, apresenta Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Cristo. E ele vai cumprir a sua missão. Jesus, ele é Deus, 100% Deus. E mesmo assim, ele cumpre a agenda do céu. Ele cumpre a agenda do céu. É importante demais isso, gente. Ele é 100% Deus, 100% homem e cumpre a agenda do céu. Tem um momento na Bíblia que querem apedrejá-lo. Levam ele para o precipício. Aí ele olha na agenda, nem isso é uma colocação minha, tá, gente? Não, se jogar no precipício não está escrito, se é apedrejado agora não está escrito não. Então passa o meio da multidão e vai embora. Mas tem um momento que estava escrito lá, tem que ser cuspido. Não pode cuspir, cara. Tem um momento que fala assim: rapaz, vamos chicotear. Então pode chicotear, cara. Tem um momento que está escrito aqui: esbofeteado. Então pode esbofetear. Tem um momento que está escrito assim: será traído. Então pode trair. Debochado. Então pode debochar. Ele cumpre a agenda do céu. Mesmo sendo Deus. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que há um Deus nos céus. Nós não precisamos estar... A gente tem um problema humano de ficarmos desesperados, perder o norte, coisas assim. Mas Jesus, como Deus e como homem, ele cumpre toda a agenda do céu, passa por intempéries igual a gente, vai a casamento, come, bebe, se diverte, ri, fala com pecadores, conversa com pecadores, salva pecadores, ouve injúrias, né? E é coisas que a gente passa por aí, ingratidões e outras coisas. Mas mais importante é que ele diz: eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas para a gente viver nessa terra, tomando toda a pancada que a gente possa tomar, viver momentos de ápice, de alegria e também picos de tristeza. Para a gente viver bem, nunca esqueça disso. O importante é saber qual é a sua missão. A missão dele foi essa. A luz que resplandeceu nas trevas. A missão dele é essa. Quando começaram a perguntar para João: quem é você? Ele sabia qual era a missão dele. Ele falou assim: eu não sou. Perguntaram: você é Elias? Não. Você é o Cristo? Ele: não. Você é Moisés? Não. Quem é você? Ele falou assim: eu sou aquele que está escrito em Isaías lá. Voz do que clama no deserto. Saiba qual é a sua missão.
vai melhorar muito o seu dia. Vai melhorar muito a sua vida. Jesus é 100% homem, 100% Deus. E ele conseguiu viver muito bem com isso, porque ele sabia qual era a sua missão. Deus te abençoe nessa manhã. Excelente dia para você. Bom, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí. Legal? E a gente vai terminando aqui no horário certinho da escola dominical nossa, lá 10h35. Bom, Deus te abençoe nessa manhã. Forte abraço para você. Se quiser colocar alguma pergunta, coloca aí, depois a gente responde, tá? Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus. Às 19h30 a gente tem o nosso culto online também, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe nessa manhã e ao longo desse dia, tá bom? Deus te abençoe mesmo de coração. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Quem disse amém, aperta a mão de alguém. Deus te abençoe. Bom dia com Jesus. Raquel, bom dia com Jesus. Tenham todos um bom dia.